Como o doutor Luciano Galhardo enxerga o futuro da optometria no Brasil? Hoje nós estamos recebendo no bate-papo com Fagner Gomes um oftalmologista que é uma referência como profissional e como ser humano. Fã de culinária e de música, doutor Luciano Galhardo. Obrigado, Fagner. Satisfação ter o senhor aqui no bate-papo, porque tenho uma grande admiração e um grande carinho pelo ser humano que o doutor é e pelo profissional que o doutor é também no mercado. Eu queria muito falar com você, que eu vejo teus vídeos e eu sei que você tem você toca num ponto que eu acho que é o que talvez tenha me levado a seguir a medicina, que é realmente essa questão da parte de saúde mental, a parte de humanização no atendimento. Eu acho que isso é o que mais falta hoje em dia, não é só na medicina, mas na humanidade, né? Na humanidade, é. E realmente isso eu acho que qualquer profissão a gente vê muita carência hoje. E eu acho que grande parte do sucesso que eu tenho na vida está tudo relacionado a essa questão de eu ver como é importante a gente ter essa visão das pessoas, entendeu? Então, eu acho que isso, se eu dissesse para você, qual é o teu diferencial, Luciano? Você acha que você faz o quê? Não é a cirurgia, não é a visão subnormal que eu atendo, paciente deficiente que eu atendo, não é a criança que eu atendo com autismo, não é esse o diferencial. O diferencial é você ter a visão, é você entender, não só porque eu sou médico, se eu fosse porteiro do prédio, eu ia fazer igual, eu ia olhar para as pessoas do mesmo jeito. Eu acho que isso é que está faltando. É isso é que falta. Eu fico muito impressionado porque sempre que eu estive com o doutor, me vem essa percepção da humanidade que o doutor tem. E antes da sua apresentação, né, um pouquinho mais a fundo da sua história, eu tenho essa percepção que o doutor ele é muito grato e que a gratidão acompanha esse comportamento positivo, porque é aquele oftalmologista e como pessoa também que está sempre em alto astral, sempre em alta frequência, sempre respeitando todos da mesma forma. Eu atendi o doutor como representante comercial, hoje estou aqui e tivemos jantares maravilhosos. Isso, sim. Gratidão é uma virtude que o doutor busca praticar constantemente? Você deu um exemplo importante, você viu uma coisa que a gente nunca falei isso com você. Você quando era das AIS, trabalhava nas AIS muitos anos, né? Posso falar isso? Sim, com orgulho. Eu não prescrevia a lente das AIS. Você sabe disso, sim, isso é a maior verdade. Sim. Você ia lá, você sabia que eu não prescrevia as AIS, eu prescrevia outra lente que na época eu tinha uma experiência maior, continuo, acho a lente AIS ótima, mas na época eu trabalhava com outro tipo de lente, com outro paciente, e não prescrevia a tua lente. E você estava indo lá, a gente se dava bem, a gente trocava, conversava e tal, a gente sempre teve um relacionamento bom. Isso, você vê, isso é o normal, isso. Ninguém fazia, não fizemos isso porque a gente... Não, é o normal. Só que as pessoas não fazem isso. O cara vai lá uma vez no consultório, se eu não prescrevo o colírio que ele está indo lá, ou ele não volta mais, ou ele vai lá obrigado de cara amarrada. Porque as relações humanas, elas estão baseadas quase que 100% no interesse, não que não haja um interesse natural. Sim. Tem que ter um interesse positivo de fazer bem e receber o bem. Mas o relacionamento comercial, ele é gradativo. Você vai conquistando a confiança do médico, você vai conquistando o seu espaço e a coisa acontece. É isso. Eu tenho uma admiração por você e uma das coisas que eu mais te elogio é isso. Porque você me visitava, me tratava super bem, sabia... E não era porque você tinha interesse de eu passar com a lente, não. É porque você me atendia como você atendia seus clientes normais. E isso é a mesma coisa aqui. Eu só vou atender quem eu acho bem, quem eu acho que pode me trazer algum retorno. Não. Não, aí é lindo, né? Vai atender uma pessoa por ano, né? É isso aí. Não vai atender ninguém. E o que eu acho da medicina importante é isso. Você vai no médico. Oftalmologia ainda tem um diferencial. Muita gente que vai ao oftalmologista não está doente. Que médico tem esse problema. Isso. Só atende doente. Oftalmologia não. Então, oftalmologia, você atende muita pessoa que quer trocar um óculos. O cara quer fazer uma revisão. Quando ele está doente, está com uma conjuntivite. Mas, em geral, a maior parte do que eu atendo não está doente. Então, imagina o cara vai no teu consultório, tu já atende o cara de cara amarrada, já de mal-humorado, querendo jogar teus problemas pra cima dele. Isso é horrível. A pior coisa que tem é você chegar no médico
cara de cara amarrada. O que vai acontecer? Tu não volta lá nunca mais, não vai fazer o que ele mandou você fazer, não vai te passar credibilidade. Um relacionamento sem confiança, sem conexão, sem empatia. Não dura. Não dura. Não dura nem um minuto. E falando em duração e tempo, me fala um pouco da sua história. Olha, eu desde pequenininho falava que eu ia ser oftalmologista. Meu pai foi um cara... Não, mas engraçado. Meu pai, não tem um médico na família, mas meu pai foi um dos caras que trouxe a Varilux pro Brasil na época da Sudop, da época do Dr. Carlos Bessa. Nossa, coisa antiga. Tempo. Coisa de 50 anos atrás. Meu pai já é falecido. E eu tinha as festas da Varilux lá, de sorteio de final de ano, eu ia lá fazer o sorteio dos funcionários, amarradão, aí brincava com todo mundo. E eu falava naquela... Tem lá um vídeo antigo gravando, eu pequenininho, falando que ia ser oftalmologista. Então, na verdade, eu fui uma exceção na minha turma de faculdade, porque eu entrei, ninguém entra aqui em faculdade de medicina e diz que vai ser. Mesmo quando tem um pai que já tem uma especialidade, ele já entra para ser médico e dentro da faculdade ter as experiências e determinar. No primeiro período, a primeira conversa teve você é oftalmologista. Mas não havia uma gota de dúvida. Meu pai falava assim, meu pai que óbvio que queria, né? Mas ele falava assim, não, filho, você vai ter lá outras experiências. Se você gostar da oftalmologia, vai ser ótimo e tal. Meu pai falava assim, se for oftalmologista, eu não sou médico, mas vou poder te ajudar, porque eu conheço muita gente no ramo. Se for outra especialidade, eu não vou poder ajudar tanto. Mas eu vou ajudar. Exatamente. Então eu sempre fui muito ligado nisso e segui esse plano, e é o que eu queria. Olha, para não dizer que eu não titubeei nenhuma vez, só teve uma vez, para não dizer que nunca aconteceu, foi a pediatria. Eu dei alguns anos de plantão no Salgado Filho, ali no Meia. Sim. E a gente dava plantão lá, e eu fiquei muito amigo dos pediatras da época, e eles me colocavam para atender as crianças, que eu tinha jeito com criança, né? Eu era novinho e tal. Tinha 20 e poucos anos, entrei na faculdade com 17. E ali eu gostava de atender as crianças. Ali, não vou dizer que eu pensei... Foi assim, se eu tivesse que escolher uma segunda opção, ia ser pediatria. A primeira opção permaneceu oftalmo, mas foi legal. Mas isso hoje facilita o seu diagnóstico e atendimento de crianças, hoje aqui no CAP, no Downtown? Olha, eu sempre gostei muito de atender criança, mas, na minha verdade... trabalho ainda 28 anos em Copacabana, em parceria com a Clínica Benchimol, uma clínica que todo mundo conhece, uma família de 4 gerações de oftalmologia. E lá, como eu estou em Copacabana, eu fiquei muitos anos atendendo 95% público idoso, que é o público que atende lá a clínica. Quase nunca a gente vê uma criança lá, porque não é o foco do atendimento da localidade de Copacabana. Então, eu voltei a me encantar com a Barra. Eu voltei a atender criança. Que bom. Voltei a atender criança, voltei a atender jovem, voltei a atender adulto jovem, voltei a atender famílias, cara. Vem aqui pai, a mãe com 2 crianças. Isso é o futuro, né? Lá, assim, o máximo que eu atendo é assim, tô atendendo uma senhorinha, aí vem um filho, 50 e poucos anos, pede para ser atendido, eu vou e atendo. Agora, é outra coisa, atender a família, aí vem a família, vim aqui porque meu pai indicou o irmão, o cunhado. Então aqui a gente já está começando a criar uma família aqui no Natal. Isso está me deixando muito animado, que é uma coisa que eu não fazia, que você vai perdendo Reacendeu aquela chama, né? Olha, estou curtindo muito. As crianças correndo aqui no consultório. Valeu. Bom. E aí, puxando um gancho sobre crianças, nós vivemos uma pandemia de miopia no mundo. Como é que o doutor enxerga o avanço da miopização e qual é o conselho que o doutor dá hoje para os pais, principalmente? Para reduzir o impacto, né? Para reduzir. Essa é difícil. Olha, eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma adolescente, tenho 19, 17 e uma de 9. Que estão nessa geração aí, essa luta com tela. Tela. O que acontece é que eu estava ontem à noite, eu voltando no Uber com a minha esposa, no jantar que a gente foi, aí o motorista do Uber estava falando, aí ele estava... Como que a gente entrou nesse assunto, ele falou a respeito de que, ele falou, olha, eu morava no Tuiuti, uma comunidade que tem, assim, e quando eu era criança, minha mãe que estava cansada, queria que eu deixasse ela em paz um pouquinho, mas o que minha mãe fazia? Minha mãe dava meia dúzia de bolinha de gude, me botava na varanda da casa ali, jogando bolinha de gude com meus amigos. Ali era a hora que ela tinha para descansar um pouquinho, eu resolvia as coisas dela e sabia que eu estava ali, estava me olhando, e eu na varanda com meus amigos jogando bolinha de gude. Hoje em dia, qual é o único recurso que os pais têm? Toma! Celular. Toma! E aí é silêncio eterno,
E os pais têm a paz que precisam para poder viver de noite, o casal, se falar. Então, a coisa virou uma bola de neve, uma bola de neve. As pessoas, o lazer é o celular, lazer. Sim, sim. Televisão é uma coisa que daqui a pouco vai acabar. Porque ninguém olha mais televisão. É tela pequena. Isso está gerando um problema muito grande. Tem uns estudos que mostram que até 2050 metade da humanidade está míope. Olha isso. Então o número que você fala assim, não é possível, está errado, você vai ler de novo. É isso, é uma estimativa. Tem uma foto, o estudo começou mais forte no Oriente, lá, a parte de Japão. Sim. Tem uma foto que é emblemática de um concurso de crianças, lá no, não sei se foi Tailândia, um local para lá, bem lá para o Oriente. Você procura na foto alguma criança sem óculos, você não acha. Todos de óculos. Todos de óculos. Você olha assim, crianças de 6, 8, 10 anos, cara, mais de 100 crianças assim, mais de 200 crianças assim, você vai ampliando assim, procurando, você não acha uma criança sem óculos. Quer dizer, você tem aí um cenário de miopia global, né? Grande parte daquelas crianças com miopia, desenvolvida através do uso excessivo de telas. Sim, comprovado cientificamente, sem... Mas existe um outro ponto. Quantas daquelas crianças estavam utilizando óculos por prevenção, ainda que não tivesse desenvolvido a miopia? Tem uma diferença de conscientização do brasileiro para o Oriente? Olha, eu estou me atualizando muito, como eu estou atendendo muita criança, eu voltei a ler muito artigo de criança, muita coisa de prevenção, estudando essas lentes para prevenção de miopia que tem hoje em dia, para ajudar. E nesses estudos que eu estou vendo, o Brasil ele é muito carente. A palavra prevenção é uma palavra quase que proibida. Né? Isso não é só para criança, para adulto, para tudo. Todo pai que me pergunta qual é a primeira vez que eu tenho que trazer meu filho, ele já está errado. O que se falava? Tem que levar uma criança aos 4, aos 6 e aos 8 no oftalmologista. Que é uma idade que se for para surgir alguma coisa, ali você já vai detectar. E tem tempo para você fazer muita correção. Ninguém leva. A criança só leva quando está com alguma dificuldade. E para perceber essa dificuldade, às vezes demora. E isso tem que ser visto na escola. A gente sabe que a nossa educação também é muito carente. Então, a gente pega situações extremas. Problemas que não estão mais conseguindo ser conduzidos, e aí você vai tentar, mas aí já passou muito tempo, muita coisa você perdeu. Eu fiz uma ação num projeto social na Rocinha. Lá nós fizemos uma triagem, optotipo, para entender as dificuldades daquelas crianças. Nós encontramos crianças com 6 graus de astigmatismo, 7 graus de miopia. Efeito disso? Introversão, baixa autoestima, insegurança, desenvolvimento escolar lá embaixo, relacionamento muito ruim dentro de casa, porque os pais não entendem, a criança muito menos entende o que está acontecendo, é a sua dificuldade. Sim. Isso acarreta nos problemas familiares e sociais. Tudo. Agora, falando um pouco dessa relação que o doutor constrói com os seus pacientes, quais são os pontos positivos desse relacionamento tão agradável que o doutor constrói? Cada vez que eu atendo o paciente no retorno, a consulta é melhor. Mas é melhor, até tecnicamente falando, para eu prescrever um óculos para ele. Não tenha dúvida que é melhor o seu. Por quê? Porque você aprende, você conhece o paciente, você vai sabendo o que ele faz, qual é a profissão dele, como é o jeito dele, se ele é mais introvertido, se ele é mais extrovertido. Hoje eu fiz um ajuste de um óculos de uma paciente, agora há pouco eu atendi, porque eu já sei que o tamanho de óculos que ela usa é um tamanho grandão. E se eu passar o óculos real dela, ela não vê de perto, porque fica muito para baixo o grau de perto. Então eu passei uma coisa que eu nunca fiz na vida, que é passar um grau acima do grau dela. Para poder corrigir. Para corrigir o posicionamento da armação, que eu sei que ela falou, vou usar uma armação maior que essa. E aí ela fez um óculos em 6 meses, teve que trocar o óculos. Então, assim, são coisas que você só vai ter se você chegar, ter uma conexão com o paciente ao ponto de eu entender que aquele óculos é o jeito dela e que tá legal, e que tudo bem. Vamos então fazer diferente. Adaptar a necessidade. Adaptar a necessidade. Mas você só encontra isso se tiver uma conexão, Wagner. Como que eu vou? Se eu sentar aqui, senta ali. Vou fazer o exame perfeito, com a mesma e vou dar uma receita diferente para ela. Porque eu mudei a receita só por conta da conexão que a gente tem. Eu costumo dizer que o diferencial na era digital é a humanidade. Sim. Na era digital, a maior diferença é ser humano. A nossa base, a nossa essência. Esse relacionamento com o paciente, ele está muito claro e a gente entende os benefícios desse bom relacionamento médico-paciente.
Aí o doutor faz esse trabalho de excelência, prescreve uma lente de alta performance, faz o ajuste na dioptria de acordo com a necessidade do paciente. E a relação médico e ótica, como é que fica? Você está entrando numa... É só porrada. Você está entrando num campo complexo. Eu pedi ajuda para meu pai aqui, mentalizar antes dele me ajudar aqui. Não, olha só, eu tenho uma opinião, talvez não seja a opinião da maioria dos oftalmologistas. Durante um tempo, uns anos atrás, eu ia muito para o Benchimol, o Sérgio Benchimol, o chefão lá da clínica Benchimol lá em Copa. Ele dá muito valor a treinamento médico e alguns anos a gente ia para um congresso que é muito top, chama ASCRS, que é um congresso que tem todo ano nos Estados Unidos. E junto com a ASCRS tem um congresso que ele é concomitante para técnicos óticos, optometristas, enfermeiros, que chama-se AZOA, que é junto com a ASCRS. Ao mesmo tempo que tem a ASCRS, paralelamente acontece a AZOA. E eu acho que o grande problema aqui é tudo capacitação. Nós temos que falar a verdade, é a capacitação. Doa a quem doer. Sim. Então, eu sempre falo isso, algumas pessoas não vão gostar. Não precisa falar nomes. Não, mas assim, o que acontece? Eu acho que o médico fazer um exame, prescrever uma receita, entregar na mão do paciente e se despedir dele, você não está fazendo uma coisa boa para o paciente. Porque o paciente é leigo, e o paciente não tem conhecimento para buscar a melhor solução com aquela receita. Ele não tem. Então, precisa o quê? Precisa que o médico, capacitado, obviamente, Sim. em refração, dê uma explicação mais detalhada. Ele pega a receita e vai para onde ele quiser. Mas aí vem o problema. Aí começa o outro problema, que é a capacitação do lado de lá. ótica. Entendeu? Então, se você, na ótica, o paciente é recebido por um ótico formado, é outra história. O ótico sabe que a importância de um tamanho de armação, como a gente estava falando. Sim. Ele sabe que aquele astigmatismo contra a regra, assim, assado, não pode ter uma armação assim, assado. Que para aquele paciente tem que fazer uma resina de alto índice. Que tem situações que a pessoa que não tem essa formação, que o balcão não ensina isso para ela. E hoje em dia, vamos falar a verdade, a maioria que trabalha em ótica aprendeu no balcão. Estou enganado? Você que mexe muito com isso? Eu acho que não. Eu acho que é isso. A maioria dos profissionais em ótica, eles aprenderam com os vendedores que já estavam lá fazendo errado ou certo. Foi assim que eles aprenderam. Vendedores esses que não aprenderam com ótica. Também aprenderam, algum dia alguém ensinou para eles aquilo. No empurrão. Que por melhor qualificado que ele seja, não tem aquela bagagem. Então, esse é um problema grande. São poucos os ópticos hoje que são capacitados. Sim. Existem muitos. Sim, né? mas dentro do universo de quanta gente tem, viram poucos. Isso faz com... Como é que o doutor enxerga a indicação de um médico oftalmologista para uma ótica conceituada ou que gere com o médico aquela segurança de que algo vai ser feito respeitando a prescrição? Wagner, perdão. Eu acho o seguinte, você, muitas das vezes, se você não fizer uma indicação com determinada receita, aquilo não vai resolver. Você tem que ter algum direcionamento para o paciente para ajudar ele. Isso é real. Não estamos falando de questão comercial, nada disso. Ótimo. Nós estamos na consulta ainda. O paciente tem um astigmatismo de 5,5, um eixo contra a regra. Se ele não for bem orientado, se a medida não for... vai precisar medir uma altura. Se não for bem orientado, aquele óculos não vai funcionar. E ele vai voltar onde? Aqui. Ou nem vai voltar aqui e vai para outro médico reclamando da receita minha, que não deu certo. Porque muitas das vezes eu não tenho nem oportunidade de ajudar ele de novo. A ajuda que eu dei foi ali. E ele não volta mais, porque ele ficou insatisfeito com o resultado. Sabe-se lá o motivo. Então, eu acho que a oftalmologia, com a questão de ótica, tem que chegar a um denominador comum. Que com certeza estamos longe disso. Entendeu? Porque tudo se fala em questão comercial. Porque está indicando, está isso. Mas não é a questão primordial que a gente está falando aqui, não é a comercial. É a segurança a da questão saúde é dele ter uma pessoa que vai ter condição de construir aquele óculos para ele, de tirar as medidas e ajudar a orientar. Se ele não fizer isso, não vai conseguir, Fábio. Eu falo muito em ótica que a ótica é a extensão do consultório médico. Deveria ser, né? Eu vou mostrar para vocês depois um pouquinho do CAV aqui no Downtown, né? Clínica onde o Dr. Luciano Galhardo está atendendo. Nós estamos vendo aqui, pelo menos, 4, 5, 6 equipamentos de alta precisão e performance.
Aí o doutor prescreve uma lente de alta precisão e performance. E como é feita a medida nessa ótica? Mas imagina. E como é essa relação hoje do médico com as redes sociais e com o pai Google? Fala pra gente um pouquinho dessa experiência. Rede social eu estou completamente me reinventando. Rede social eu comecei a fazer quando eu vi o CAV aqui inaugurou tem 3 meses, né? É um local que a gente fez com uma postura de consulta mais acessível, então um valor de consulta bem menor do que a gente aplica no mercado. Então todo mundo está gostando muito, tá bem legal. E é um local que a gente vê que o Google Dr. Google é covardia. Não sei nem o que falar no Google. O paciente vem aqui para ouvir segunda opinião hoje em dia. O médico agora é a segunda opinião. Isso. É verdade. O médico agora vira a segunda opinião. Eu tenho uma mãe de 70 anos e sei bem como é isso. Não, porque antigamente o cara vinha no médico, a gente vê muitas vezes o paciente que atendia. Tudo parece que é mentira que eu atendi agora há pouco, mas é verdade. Agora há pouco também eu atendi uma paciente que veio com indicação de transplante de córnea. Veio ela e a filha, primeira vez aqui. Antigamente, eu vi um paciente, doutor, me indicaram uma cirurgia, eu queria ouvir uma segunda opinião. Um médico, entendeu? Agora não, a pessoa não foi no médico, ela foi no Dr. Google. E ela já tem opinião formada do que ela tem e o que ela precisa fazer. Tem diagnóstico. Ela tem uma pequena dúvida, que ela veio só tirar essa pequena dúvida. Então, eu vi a segunda opinião no Google. Eu não, todos os médicos. Porque a gente está na Barra da Tijuca, no Shopping Downtown, num consultório maravilhoso, totalmente equipado, 3 salas. Dr. Luciano Galhardo é uma referência como oftalmologista, como pessoa, e realmente a R$75, a pessoa não. Porque quando me fala... eu acho que o valor está muito, muito realmente chamativo pelo valor que se aplica hoje em dia. Sim. Então eu acho que tem até motivo para a pessoa ter alguma desconfiança. É óbvio que a gente até... Eu não fico chateado não, eu acho uma boa, sem problema nenhum. Essa política que a gente veio para cá de atendimento mais acessível, o que eu fiz? Eu fiz que R$75, se você tem um plano de saúde, você não se importa de pagar. Muitos planos têm reembolso, eu dou nota fiscal para todo mundo. Então a pessoa vai lá, recebe a nota fiscal e pede o reembolso. Então ele tem plano de saúde e ele não deixa de vir comigo. Sim. Por causa de R$75. Quem está sem plano de saúde também não deixa de vir comigo, porque R$75 é uma coisa acessível, sim, que todo mundo pode pagar R$75 no médico. Uma consulta bacana, 100%, medindo pressão, fazendo fundo de olho, fazendo o exame completo. Não é só fazendo o exame de vista. Então eu vim com essa política. Como a gente está aqui apenas 3 meses, eu não sei se a gente vai fazer algum ajuste nisso no futuro, mas a ideia não. A ideia é se manter, que está funcionando muito bem. A gente fez em 3 meses aqui, Fábio. Adivinha quantos atendimentos eu fiz aqui em 3 meses? 3 meses? Para um novo... Começou do zero. 200? 800 atendimentos. 800 em 3 meses? Sim. Agora, seguindo para a parte polêmica, nós falamos sobre relacionamento. Não chegamos na parte polêmica. A polêmica vem agora. Não é possível, não é possível. A polêmica vem agora. Falamos do relacionamento médico e paciente, falamos do relacionamento médico e ótica, e nós falamos sobre capacitação. Nós estamos falando com o Dr. Luciano Galhardo, uma referência na oftalmologia brasileira. Como o Dr. Luciano Galhardo enxerga o futuro da optometria no Brasil? Olha, acho que esse é o assunto mais polêmico aqui do bate-papo. Da oftalmologia, né? De geral. Né? É. Olha, eu vou voltar àquela história da Azoa nos Estados Unidos. E lá tem muito optometrista, lá tem faculdades renomadas de optometria nos Estados Unidos. Então, assim, é uma capacitação universitária com professores, muitos oftalmologistas que dão aula, optometristas já com livros publicados. Então, eles estão... Não dá para comparar com a situação nossa, que a gente ainda está engatinhando. Eles estão muito na frente. O modelo que eles têm lá é maravilhoso. São pessoas capacitadas que fazem um atendimento como eu faço. Então, o que há de mal nisso? Eu não vejo mal nenhum nisso. Só que não é o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui, a maioria das vezes, são profissionais ou não capacitados ou mal capacitados que não fazem um atendimento correto. Aí não dá. Aí eu não posso comparar porque são situações muito distintas, entendeu? O médico estudou, fez anos de curso, aí teve uma capacitação, ele vai lá e faz um atendimento. Claro que o optometrista não tem que ter uma capacitação igual ao médico, mas dentro daquela área que ele trabalhar, ele tem que ter uma capacitação sim, da mesma forma que o médico teve. Senão não tem como você comparar. E
A optometria hoje em dia é uma realidade. Sim. Não é legal, a gente sabe que ainda tem uma briga e tal, mas tem muito. A gente dizer que não tem, a gente está se enganando. Só com a peneira. Não, e eu agora vejo isso de forma diferente, porque nesses 800 atendimentos que eu fiz aqui nesses 3 meses, você pode ter certeza que pelo menos metade o último exame fez com um optometrista. E qual foi o resultado desse exame com o optometrista para agora com o oftalmologista? Então vamos lá, outra referência de atendimento de hoje de manhã. Pois O último foi, graças a Deus. O último paciente da manhã acabou de sair antes de você chegar. Ele falou para mim, doutor, eu estou 4 anos sem atendimento, porque o último exame que eu fiz é que esse óculos aqui, que eu fiz com um médico, ficou ótimo, e de lá para cá eu não tive mais condições de fazer uma consulta com o médico. E eu não quero ir em optometrista, porque eu fiz duas consultas nesse período de 4 anos, e foi um atendimento que eu senti que não ia dar certo, e eu nem cheguei a fazer os óculos. Então agora que eu vi essa oportunidade de R$ 75 de fazer exame, eu vim correndo aqui, preciso fazer urgente, vim para poder fazer os óculos, porque eu estou com um exame completamente defasado. Então, assim, é uma realidade. Eu acho que isso é uma viagem sem volta. Em outros países, isso já é Europa, já é realidade, Estados Unidos, já é realidade. Provavelmente vai ser a realidade no Brasil. E outra coisa, o Brasil tem dimensões continentais. Não há médico suficiente para atender esse interior do Brasil todo. Não há número de oftalmologistas capaz de atender o mundo. O Brasil é um continente. Não tem como, não chega lá. Agora, pode chegar um optometrista qualificado. Isso. Qualificado. Agora, falta muito para a gente chegar nesse ponto. Aí você me pergunta assim, mas todos esses exames que você viu estavam errados? Não estavam errados, mas verdade, muitos errados. Muitos errados. Quando eu vejo um mais certo, eu elogio. Doutor, eu fiz um optometrista, eu sempre falo, sou daquela teoria, tudo bem, senta aqui e vamos ver. Se está muito errado, eu explico, olha, realmente, a situação é essa aqui, olha, tá vendo aqui? Tá vendo mal aqui? Tô. E aqui? Tô vendo bem. Tá vendo a diferença? E explico, o paciente sai satisfeito. Mas a grande maioria das vezes, a gente pega muita coisa prescrita. Não, né? Aí... Então o doutor, ele não é contra a optometria no Brasil ou o avanço da optometria no Brasil. O doutor apenas faz uma ressalva para uma capacitação mais assertiva do optometrista no Brasil. Você tem uma noção, o oftalmologista, não sei se você sabe disso, que se formou depois de determinado ano, não me lembro exatamente o ano, de 5 em 5 anos, ele tem que fazer uma prova para ser recapacitado, para revalidar o seu título de especialista, um médico, oftalmologista. Para quê? Para ver se ele está atualizado. E aí uma forma de você se atualizar é indo nos congressos, você participando dos congressos, fazendo reuniões científicas, e você tem um número de congressos que você tem que ir naquele período de 5 anos para mostrar que você está buscando a capacitação, que você está atualizado. Então, a medicina, ela muda constantemente. O que eu aprendi na faculdade, de lá para cá, mudou totalmente. Nenhum colírio que eu passava há 25 anos, eu passo hoje. A prescrição das lentes que eu passo hoje é totalmente diferente de 20 anos atrás. Eu fui capacitado, preciso ser recapacitado. Treinamento é tudo na vida, Fábio. Treinamento. Pessoa que sentar em cima do treinamento e parar, em pouco tempo ela está para trás. Você trabalha com treinamento, preciso falar isso para você. Constante a capacitação. É constante, é diário. Tem que estar sempre lendo, buscando, estudando. Aí você pega um profissional que não teve um treinamento adequado, que não se atualiza, e aí quer se denominar como capacitado para fazer tal função. Não tá, Fagner. Não tá. Aí você pergunta, você é a favor disso? Não, não sou. Não. Agora, se você me apresentar um projeto que mostre Universidade de Optometria, mostrando interesse, mostrando lá um programa bacana, me chamar para dar aula, vou lá e dou aula. Eu vou ajudar a capacitar eles. Não tem problema nenhum. Mas nos Estados Unidos foi assim. Até trabalhar em conjunto. Nos Estados Unidos houve essa mudança sim. A optometria foi crescendo, foi se capacitando, até que chegou num determinado momento que a coisa meio que funciona perfeito. E aí o que acontece? Os próprios médicos, parte deles, foram meio que passando essa parte da refração para os optometristas. Os próprios médicos, a partir do momento que sentiram confiança nesses profissionais, então a grande maioria dos optometristas nos Estados Unidos trabalha para os oftalmologistas. Você tem noção? Abriu o mercado. O oftalmologista tem uma clínica linda, bacana. Lá nessa clínica tem uma ótica, que tem o optometrista, que é quem faz o exame de vista na clínica.
nenhum médico é. Futuro. E tudo perfeito. Agora, teve toda uma história que não dá. A gente no Brasil é rei de pular etapa, né? Estamos no primeiro degrau, mas vamos pular pro 10º. Tem muita coerência. Eu acho que o problema todo aqui, isso não só na oftalmologia, é a questão da capacitação. O doutor falou agora sobre lentes que o doutor prescrevia no passado. Como é a relação do doutor hoje com os laboratórios oftálmicos? Os fornecedores de lentes. Só polêmica. Nós temos muitos aí. Hoje é entrevista na polêmica. Nós temos muitos e alguns novos. Advogado do diabo. Tinha um programa antigamente chamado Advogado do Diabo. Fala um pouco desses fornecedores e o que o doutor simpatiza com determinado laboratório. Olha, São tantos. Eu já trabalhei como consultor da Codestore, já trabalhei nas AIS, já trabalhei um tempo agora, recentemente, na Roya. Agora estou ajudando o pessoal da Hightech. O que acontece? É muito difícil essa relação do médico com você na função quando você era das AIS. Por quê? Porque o médico, muitas das vezes, não dá entrada, acesso para você ter uma boa relação. Aquela vida corrida, você está sempre ali. Quando é atendido correndo, em pé. Isso. Então, assim, você já passou isso muitas vezes. Então, assim, é difícil até para o médico conseguir abrir a mente para quanto importante é essa relação. Eu posso falar, eu tenho uma relação muito boa com vocês de parte de laboratório, eu fico amigo de todo mundo, o pessoal vem aqui, inauguramos um monte de gente na divulgação, fiquei feliz, aberto. Assim, eu acho que isso me ajuda. É uma coisa que eu vejo como um facilitador para a minha vida. Eu tenho sempre acesso às informações primeiro, eles estão sempre me convidando para eventos científicos, sou sempre chamado para dar palestra. Não é esse o interesse que eu tenho, mas isso acaba sendo uma consequência. E os médicos não veem isso. Então os médicos mantêm um distanciamento muito grande. E aí, até para o médico se atualizar, é difícil, porque você seria a porta de entrada mais simples para atualização. Você está na tua mão ali, a informação resumida de o que é. Toma aqui o artigo para você ler. E você não tem esse acesso. Doutor Luciano Galhardo é pai também de 3 crianças. Me fala um pouquinho sobre o seu relacionamento com seus filhos, esse paizão que o doutor provavelmente pelo coração que tem, para a gente se despedir aqui do público e depois falar um pouquinho da família. Fala um pouquinho do carro pra gente. Meus filhos são minha vida, né? Eu encontrei o doutor Luciano na Barra da Tijuca, parecia um adolescente com a filha nas costas dele, tomando banho de praia. As crianças, a minha energia a gente recarrega ali, né? Energia a gente recarrega em casa, né? Com a esposa, já tem quase 25 anos de casado, com os 3 filhos. A casa é o nosso porto seguro, né? A família é o porto seguro. Sim. Quem não tem porto seguro, não sei. Eu não sei onde que o barco para, porque é a deriva, como você falou. Eu acho que o sucesso da minha vida vem, em primeiro lugar, pela família. Eu acho que a família é a base de tudo. Meus pais me criaram muito sacrifício. Esse ano eu perdi minha mãe, meu pai já tinha falecido há muito tempo. Foi um momento difícil, mas a gente entende a dinâmica da vida, mas minha mãe me criou e eu tenho certeza que eu devo a ela e a meu pai tudo que eu sou hoje. Sem eles, eu tento passar isso para os meus filhos. Tá difícil, assim, porque essa geração ela não é tão receptiva, ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Não, eu não tenho nada, meus filhos são ótimos, graças a Deus, mas é uma geração que questiona muito mais, entendeu? Questiona, aí vem do Google, voltando àquela história. Então, a gente tem que ter muito mais paciência. Eu falo para os pacientes, quando falam, a gente tem muita criança, né? Acaba discutindo, tem muita na consulta falando disso. E tem que ter muita paciência, é difícil, a gente está cansado, final do dia, tem que buscar aquela faísca ali, aquela última força. Tem que se reinventar, né, para acompanhar o tempo acelerado dos jovens. A rede social, eu achei que essa minha vinda para o CAV aqui, esse meu início com o CAV foi muito bom, porque eu passei a rede social está muito mais presente, isso te atualiza mais, isso eu acho que te conecta mais com as crianças também. Sim. Eles adoram os vídeos, quer participar dos vídeos. A minha pequenininha, uma lindeza, quer participar, já filmei com ela aqui. Virou blogueiro da família. Virei. Influencer. Ai, meu Deus. Muito bom, doutor Luciano. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre quis falar contigo numa boa, assim, numa conversa, num bate-papo assim. Fico feliz. Foi ótimo. Muito grato. Tenho outros dessa forma, com outros assuntos, um pouquinho menos polêmicos, de preferência. Dá para avançar um pouquinho mais, mas é tempo de médico, meu amigo. É corrido. Muito obrigado. Faz só um convite aí, pessoal, vir pro carro. Não, olha, vocês que estão precisando fazer o exame, colocar seu exame em dia, eu sei que tem muita gente com o exame da pandemia para cá, ficou muito defasado,
pacientes com 3, 4 anos sem fazer exame. Então aproveita essa oportunidade aqui no CAV, no Shopping Downtown, Barra da Tijuca, consulta R$ 75 comigo, sou eu que atendo aqui, atendo todos os dias. Pode ter certeza que eu vou dar meu melhor e vocês vão estar aqui e a gente vai conseguir criar uma boa relação médico-paciente. Daqui para frente, a gente poder, todo ano, fazer nossos exames e seguir em frente nessa jornada juntos. Muito obrigado. Obrigado, doutor.